Pois bem, então vamos dar início à sequência de aulas sobre regras de integração, começando eh, pelas regras mais óbvias, né, e depois ingressando para as regras mais interessantes, né? Então vamos começar com a seguinte suposição, né? Então, dada uma função contínua, f de x, diferenciável no aberto, contínua em AB, fechado, e diferenciável em AB, aberto. Então, se ela é diferenciável para todo x que eu considerar nesse intervalo AB, eu vou poder calcular a derivada, né? Então, eu sei quem é a derivada de f de x. E vamos usar o fato de que a integral, o processo de integração, ele é um processo que inverte o processo de derivação. Então, com essa consideração, temos que, se eu considero a integral de uma função que eu sei que é a derivada, né? Então o que eu vou obter como resultado é a função que foi derivada. Então vou obter como integração a função que foi derivada mais uma constante. Essa é a nossa pressuposição principal, ou seja, toda a nossa estrutura vai ser baseada nesse fato, de que a integral ela reverte o processo de derivação, né? Então, se eu souber qual é a derivada de uma função, a integral dela eu sei calcular, né? Ou se, por outro lado, eu souber identificar no integrando, esse é o que vai poldar nossas técnicas, né? É o fato de que se eu observar no integrando, que é exatamente a função que eu estou querendo integrar, que ali eu tenho a derivada de uma função, então eu sei calcular a integral. A integral vai ser exatamente a função cuja derivada vai ser o integrando, acrescido de uma constante. Então, baseado nisso, podemos ter nossa primeira regra de ponto 2, né? Temos aqui o ponto 1, então ponto 2. A nossa primeira regra de integração, que eu vou chamar de regra da potência. Porque ela literalmente se baseia na regra da potência da derivação, né? Então, quando você calcula a integral, se você considera que a função f de x é igual a x elevado a n, para algum n natural, na verdade pode ser algum n real, né? Mas vamos considerar n natural a princípio, então a integral, então, a integral de x a n dx é igual a x n mais 1 quocientado por n mais 1 mais uma constante. Verificar que essa regra é válida é muito simples, é só de fato você considerar essa função aqui e derivar e observar que o que você vai obter é x elevado a n. Mas vamos supor que queremos provar, não esse caminho aqui, mas queremos provar o caminho em azul, né? E dada essa função, a sua integral é esta. Como é que a gente constrói essa função? Como é que a gente inverte o processo de derivação por potência, pela regra da potência, né? Então, dado uma função x elevado a m, quando a gente deriva essa função, a gente obtém a regra da potência multiplica a função por m, pela potência m, e agora reduz 1 da potência.
o que a derivada fez, eu vou colocar a derivada aqui em cima. O que a derivada fez foi multiplicar por m e considerar a função elevado a m menos 1. O que a derivada precisa, o que a integral precisa fazer é o inverso de cada uma daquelas operações. Então, em vez de multiplicar por m, eu vou dividir por m. Mas o que é m? Né? Temos que entender o que é m na função que eu estou observando, a função de entrada. Nesse caminho laranja, a função de entrada é esta. Então, m é a potência da função de entrada. Né? Eu vou considerar a potência da função de entrada, vou multiplicar por ela, pela potência da função de entrada, e vou subtrair 1 da potência da função de entrada. Né? Então, o que eu preciso fazer agora, ao observar a função de entrada, que agora é esta, então o que eu preciso fazer é observar qual é o valor que eu quero desfazer. Né? Eu aqui multipliquei por m, mas observa que m aqui, ele é ele é 1 menos a potência, né? Então, o que eu posso fazer é considerar a potência igual a 1n, e naturalmente, isso aqui implica que n mais 1 é igual a m. Então, ao fazer isto, eu estou considerando agora o processo de integração como sendo aquele que eu divido pela potência mais 1. Né? Então, é potência mais 1. E multiplico pela função com a potência restaurada. Né? Então, eu vou somar a potência mais 1. E como a integral, aqui na derivada, se eu tivesse alguma constante, eu teria cancelado no processo de derivação, então na integral eu recupero essa constante que teoricamente eu teria desconstruído. Né? Então, pois bem, o processo de integração nesse caso faz esse caminho aqui em amarelo, que é exatamente o caminho que percorremos aqui, né? Considerando a função x elevado a n. Então, consideramos a variável elevado a n mais 1 e toda a função quocientada por n mais 1, que é exatamente a potência da função integrada. Então, é fácil verificar que se você deriva essa função, você vai obter esta. Então, a derivada de xn mais 1, você vai multiplicar por n mais 1, que vai acabar cancelando com a divisão por n mais 1, e aqui você vai acabar ficando com n mais 1 menos 1, que é n, ou seja, é exatamente a função que eu tenho aqui. Então fica fácil observar que, de fato, se você tem a integral de um monômio elevado a uma potência n, a integral disto é exatamente xn mais 1 sobre n mais 1 mais c. Tá? Então vamos seguir agora para uma outra integral. Vamos considerar, a princípio, que eu tenho uma função integrável e que eu estou multiplicando essa função por um número real. Pois bem, se eu souber calcular a integral de f, então a integral de alfa vezes f de x dx vai ser igual a alfa vezes a integral de f de x dx. Né? Isso por quê? Porque se eu considero uma primitiva, né? Se eu considero que isso aqui é a derivada de uma função, eu considero isso aqui é a derivada de uma função, observemos que pela regra pela homogeneidade, né, da derivada, então existe uma função g tal que f' é igual a alfa vezes g'.
Podemos observar isso. Então, se eu integro as duas equações para manter a igualdade, então isso aqui eu vou obter alfa seria alfa vezes a integral de g, né? Porque o que eu estou obtendo é que f', estou dizendo que f' é igual a alfa vezes g'. Né? Então, eu posso olhar isso aqui como sendo a integral de uma constante vezes g'. Né? Então, a integral tem essa propriedade de ser homogênea. Né? Então, essa homogeneidade aqui, ela se observa facilmente através dessa observação que você pode considerar que aqui o integrando, ele é uma derivada. Né? Então, nesse caso, quando eu integrar, eu vou ter a função primitiva f. Né? Se eu considero que a função que é derivada é uma constante vezes uma função, por princípio, né, a derivada de f ele seria alfa vezes a derivada dessa função. Né? Então, a homogeneidade da derivada nos indica a homogeneidade da integral. Né? Nos implica na homogeneidade da integral. Pois bem, então, pela homogeneidade e pelo fato de que eu sei calcular a derivada de potências, então eu posso considerar, por exemplo, ax elevado a n mais b elevado a x a m dx. E se eu observo aqui o integrando, eu vou ter um produto no primeiro membro e um produto no segundo membro, um produto de uma constante por uma função potencial e no segundo membro um produto de uma constante por uma função potencial. Como eu tenho a soma, né, a integral, vamos fazer o seguinte, eu vou considerar isso aqui como sendo a derivada de uma função f. Né? Então, a integral dessa função vai ser a função f grande. Né? Então, mas aí, se a derivada é uma soma, então posso considerar que f, na verdade, é a soma de duas funções, fx mais g' de x, onde f' de x é a x a n e g' de x é b x a m. Né? Então, o que eu sei é que a derivada tem a propriedade de ser aditiva. Então, se eu considero a aditividade da derivada, eu obtenho isso aqui. E f' de x mais g' de x vai construir f grande de linha de x e, naturalmente, f grande vai ser f mais g, né? em que eu calculei a derivada. Então, portanto, posso considerar que essa integral ela é a soma das integrais. Usando a homogeneidade, eu teria isso aqui, x a n dx mais b integral de x a m dx. Essa integral aqui, usando a regra da potência, é xn mais 1 sobre n mais 1, mas b multiplica xm mais 1 sobre m mais 1, mas uma constante c. Né? Então, desse modo, temos a forma de calcular, por exemplo, a integral de polinômios, né? De um grau qualquer. Então, já sabemos calcular a integral de um polinômio que é uma família grande de funções. Né? Então, continuemos. Eu vou aqui para o lado. Então, tem algumas integrais que são diretas. Né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou concluir esse vídeo com essas integrais e vou considerar um outro vídeo com
essas outras integrais que são integrais diretas de uma lista de derivadas clássicas. Então vou chamar de integrações clássicas, regras de integrais clássicas, né? E vai compor o próximo vídeo.